Saudações vascaínos, meu povo, como vocês estão? Espero que muito bem. Enfim, como é de praxe, depois do último jogo do mês, eu lanço a tabela dos jogos do mês seguinte. Bem, o Vasco no mês de julho ele não teve um aproveitamento tão bom. Foram 21 pontos em disputa, onde o Vasco conquistou apenas 8. Foram 13 pontos perdidos. Enfim, vamos falar dos jogos do Vasco para o mês de agosto. O primeiro jogo vai acontecer no dia 3 de agosto, que será contra o Cruzeiro. O Cruzeiro no momento ocupa a 9ª posição, está um ponto abaixo do Vasco, mas o Cruzeiro vem jogando bem, tem um bom ataque. O Thiago Neves está jogando muito bem no Cruzeiro, então o Vasco tem que abrir o olho com esse time. Dá para conquistar os 3 pontos sim, mas um empate não seria um mau resultado contra o Cruzeiro. Uma vitória seria muito bem-vinda, daria uma moral para o time, mas considerando que o Cruzeiro é um time muito forte e vem numa crescente, seria bom o Vasco tomar cuidado. Como eu disse, um empate contra o Cruzeiro não seria um mau resultado. Depois do Cruzeiro, no dia 6 de agosto, o Vasco pega a Ponte Preta. A Ponte Preta no momento ocupa a 11ª posição, está com 21 pontos. Tem tido também um crescimento, mas eu acredito que o Vasco pode passar tranquilamente pela Ponte Preta. Não será um jogo fácil, mas acredito que o Vasco tem time sim para passar pela Ponte Preta tranquilamente, sem se complicar. Dos jogos que o Vasco tem nesse mês de agosto, a Ponte Preta é um dos times mais tranquilos. Um bom resultado seria uma vitória contra a Ponte Preta. Um resultado mais ou menos seria um empate, e um péssimo resultado seria uma derrota. Mas como eu disse, eu acredito que o Vasco passará tranquilamente pela Ponte Preta, tem time para isso, apesar da Ponte Preta estar numa crescente, acho que o Vasco pode passar tranquilamente. No dia 13 de agosto, o Vasco tem o que é considerado o pior jogo desse mês, que seria o jogo contra o Palmeiras. O Palmeiras no momento ocupa a 4ª posição, está com 29 pontos, é um dos times que está perseguindo o líder do campeonato, que está ainda tentando chegar até o Corinthians. E o que acontece? O elenco do Palmeiras é muito qualificado. O time do Palmeiras é muito bom. E o primeiro jogo do Vasco contra o Palmeiras não foi nada agradável. O Vasco levou uma goleada, levou 4 gols do Palmeiras. Então tem que estar muito ligado. Dependendo da situação de tabela de Vasco e Palmeiras, os dois times podem entrar com muita gana para vencer. E como eu disse, o elenco do Palmeiras é mais qualificado. Infelizmente é. Então será um jogo muito complicado mesmo. Assim contra o Cruzeiro, acredito que o empate contra o Palmeiras não seria um mau resultado. Se o Vasco conseguir ganhar, ótimo, mas se não, se empatar, na situação atual do Vasco e na situação atual do Palmeiras, acredito que seria um bom resultado. E no dia 20 de agosto, o Vasco enfrenta o Bahia. O Bahia no momento ocupa a 15ª posição, tem apenas 19 pontos conquistados. Acredito que seja o jogo mais fácil dessa tabela. Consequentemente, o Brasileirão não tem exatamente jogos fáceis. Todos os jogos, teoricamente, têm seu grau de dificuldade. Mas em relação a elenco, ao que o time está brigando no campeonato, se for comparar com Palmeiras e Cruzeiro, acredito que o Bahia é muito mais fácil. Então eu conto com uma vitória contra o Bahia. Espero que o Vasco jogue bem e traga 3 pontos do Bahia. Acredito que isso possa sim acontecer. Um bom resultado seria uma vitória, um resultado mais ou menos seria um empate, e um péssimo resultado seria uma derrota para o Bahia. Bem, e o último jogo do mês de agosto será contra o Fluminense, no dia 20 de agosto. O que acontece? É clássico, vocês sabem como é isso, não existe uma definição de quem é o melhor. O jogo pode acabar sendo decidido no detalhe. O Fluminense no momento ocupa a 13ª posição, está com 21 pontos ganhos. É um time que está tentando chegar à parte de cima da tabela. O Vasco venceu o Fluminense no primeiro jogo, mas foi um jogo apertado. Eu não acho que o Fluminense no momento tem um elenco tão bom quanto o Palmeiras e quanto o Cruzeiro. Mas pelo grau de dificuldade, por ser clássico, acredito que será um jogo tão difícil como se fosse contra Palmeiras e Cruzeiro. Mas eu espero que o Vasco vença o Fluminense. Eu acredito que o Fluminense não é o time mais difícil desse mês. E nesse caso eu aposto na vontade de vencer. E eu espero que o Vasco tenha mais vontade e que consiga vencer o Fluminense. Bem, são 15 pontos em disputa no mês de agosto e eu espero que o Vasco consiga pelo menos 11 pontos. Na minha humilde perspectiva, eu adoraria que o Vasco vencesse Ponte Preta,
Fluminense e Bahia e empatasse com Cruzeiro e Palmeiras. Acredito que possa haver um tropeço ou contra Palmeiras ou contra Cruzeiro. O importante é que o Vasco não perca a maioria dos seus jogos e nem empate a maioria dos seus jogos. Bem, basicamente é isso, essa é a tabela do mês de agosto, mas me diz você, o que você achou dessa tabela? Quais jogos você acha que o Vasco vence, quais jogos você acha que o Vasco empata e quais você acha que ele perde? Comenta aqui embaixo, deixe seu comentário, ok? Basicamente é isso, se você gostou ou não está no canal, se inscreve, curte o vídeo para me dar aquela moral, e é isso aí, beleza? Então valeu, falou e até mais!